Olá, sou o professor Lucas Moraes. Estou aqui agora com vocês para resolvermos juntos a questão número 25 do 20º exame da OAB, que é a segunda prova do ano de 2016. Essa questão trata sobre competência tributária. Um tema muito bacana, vamos resolver juntos? Olha só. Determinado ente da federação, que ele não me fala qual, instituiu um tributo incidente sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho, pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que preste serviço a empregador privado, ainda que sem vínculo empregatício, com o objetivo, presta atenção nisso, de financiar a Seguridade Social. Isso é muito bacana, né? Em sintonia com a Constituição Federal de 88, assinale a opção que indica o ente da federação competente para a instituição do tributo devido e o nome do tributo em questão. Tá? Questão muito bacana e ele já me traz algumas coisas, né? Primeiro, ele já me traz sobre o fato gerador, ou seja, sobre o que vai incidir esse novo tributo. E está aqui, ele vai incidir sobre folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados a qualquer título à pessoa física que preste serviço a empregador privado, né? E o objetivo é financiar a Seguridade Social. Por aqui eu já sei que o financiamento da minha Seguridade Social, eu sei que isso acontece através de uma contribuição para a Seguridade, uma contribuição para a Seguridade Social, tá certo? E o segundo ponto que me aborda a questão é sobre a competência. Antes da gente ler todas as alternativas, vamos ver o que diz sobre competência tributária. A minha aula sobre competência tributária, eu uso esse slide que eu apresento aqui para vocês. Eu mostro que a competência tributária ela pode ser privativa, ou seja, para apenas um ente da federação. Isso acontece geralmente no caso de impostos, né? O artigo 153 me traz a competência da União, 154, os 155 impostos de competência dos estados, 156 impostos de competência dos municípios. Isso acontece também no caso de contribuições, a gente vai falar sobre isso. Tem também competência cumulativa, né, que está no artigo 147, a União que pode cobrar nos territórios federais impostos estaduais e municipais e também, né, ela vai cobrar os impostos federais e estaduais e também os impostos municipais, caso os territórios não estejam divididos em municípios. E o Distrito Federal, que tem a competência cumulativa para cobrança de impostos estaduais e municipais. Competência também comum no caso de taxas e contribuições de melhoria, que em razão de seu caráter de contraprestação, todos os entes federativos podem estar cobrando estes tributos, tanto União, Estado, Distrito Federal e municípios. Competência residual, ou seja, para aqueles tributos que ainda não existem. Tenho aqui no 154, inciso 1, competência para instituição de impostos residuais, que está lá no artigo 154, inciso 1 da Constituição, competência da União. E também contribuições, olha só onde nós chegamos, contribuições previdenciárias residuais, ou seja, aquelas contribuições sociais para o custeio da Seguridade Social, que ainda não existem. Isso é competência residual da União. Muito bacana. Vamos ver sobre isso e é exatamente isso que está sendo cobrado no enunciado. Por fim, competência extraordinária. Competência que só nasce quando eu tenho um determinado gatilho, que no caso é competência da União no caso de iminência ou no caso de uma efetiva guerra externa. Vamos falar um pouquinho dessa contribuição, aliás, de todas as contribuições sociais para a Seguridade Social. Na minha aula também mostro todo esse desenho aqui que você está vendo, né? Ou seja, as contribuições sociais para a Seguridade Social. Ela é uma competência privativa da União. No caso de contribuições sociais para a Seguridade Social, que é INSS, seguro sobre acidente do trabalho, PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro, tudo isso competência privativa da União. Também sobre
contribuições sociais, né, cujo fim não é a Seguridade Social, mas outro fim. Exemplo, salário e educação, FGTS, Sistema S, SESI, SENAI, SENAC, tá bom? Também, competência privativa da União, a contribuição social previdenciária sobre seu regime próprio, privativa dos estados, a contribuição social previdenciária também sobre o seu regime próprio e da mesma forma com os municípios sobre o seu regime próprio. E aqui no 195, parágrafo 4º, eu tenho a competência residual da União, que é o que está sendo cobrado em nosso exercício. Ou seja, além de todas essas contribuições para a Seguridade Social, se for necessário criar outra contribuição social para financiar a Seguridade Social. Isso é possível? Sim. E de quem é a competência? A Constituição Federal já deixou registrada de quem é a competência. Competência da União, artigo 195, parágrafo 4º. Ele remete ao artigo 154, inciso 1 da Constituição Federal, que me traz alguns requisitos para a criação dessa contribuição previdenciária. Ou seja, não pode ser uma contribuição que já exista, né? Portanto, senão ela não seria residual. Ela tem que ser não cumulativa, sistema de débito e crédito. Ela tem que ser criada por lei complementar e não pode ter o mesmo fato gerador ou base de cálculo de outra contribuição que já exista, tá bom? Portanto, tá aqui competência da União. Esse slide também eu falo da CID, Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico, competência privativa da União, e da contribuição de interesse das categorias profissionais ou econômicos, CREA, CRM, Conselho Regional de Farmácia, todos os conselhos também competência privativa da União. O que está sendo cobrado em nosso exercício? Isso, competência para instituição de contribuições sociais sobre a Seguridade Social, que ainda não existem, ou seja, competência residual da União. Vamos lá voltar para o nosso exercício? Olha que bacana. Olha o que me diz o nosso exercício. Está aqui, né? Portanto, em sintonia com a Constituição Federal, assinale a opção que indica o ente da federação competente para a instituição do tributo descrito e o nome do tributo em questão. Portanto, compete aos estados membros e ao Distrito Federal? Não, vimos que não. Compete à União e o nome disso é contribuição social. Perfeito, 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 perfeito. Exatamente isso que vimos. Compete à União? Sim. O nome disso é imposto de renda? Não. O que está sendo tributado não é sobre a renda, tá? Eu estou tributando com o objetivo de financiar a Seguridade Social. Só lembrando que impostos, pela sua natureza, ele não pode ter vinculação de sua receita, o que é diferente do que está sendo proposto. Letra D. Todos os entes da federação. Não, vimos também o que ele está dizendo. Ele está dizendo aqui na letra D que a competência é comum. Não, vimos que não, que a competência é privativa da União. Portanto, gabarito, letra D. Questão muito fácil. Se tiver alguma dúvida, corre lá na minha aula completa sobre competência tributária. Tudo lá está bastante detalhado para vocês, tá certo? Um grande abraço.